É, pessoal, e a história do golpe tem um buraco que é mais embaixo, né? Segundo a Polícia Federal descobriu, aliás, eu acho engraçado, né? Até comentei ontem no perfil do Bananinha, que eles estão 24 horas por dia agora atacando a Polícia Federal. Quer dizer, eles que diziam que a esquerda e o PT era contra a polícia, porque queriam o fim da militarização da polícia, que o PT gosta de bandido, o pessoal gosta de bandido, na verdade são eles que estão fazendo isso agora. Na verdade, é os bolsonaristas que estão atacando o trabalho da Polícia Federal, como se a Polícia Federal fosse um bando de gente ideológica que conspirou para fabricar provas para culpar a família Bolsonaro. Olha a loucura dos caras. Então eles subestimam o trabalho deles, quer dizer que os caras não fizeram um trabalho sério. É um trabalho ideológico, a mando do Xandão, do Lula, sei lá mais de quem. Complicado, né, pessoal? Esse pessoal é tão hipócrita, né, que quando o Lula assumiu a presidência, eles viviam chamando os militares de melancia, porque eles não deram golpe. O Marcel Van Hatten, por exemplo, ele chegou lá em Brasília, quando ia ter o depoimento de um general, ele perguntou para eles se eles não teriam vergonha de ter deixado o Brasil assumir um bandido na presidência. Vocês não têm vergonha, não sei o quê? Dando a entender que queria que os generais fizessem alguma coisa. O quê? Um golpe. Aí agora que foi descoberta a trama golpista, não, a gente não tem nada a ver com golpe. Bolsonaro nunca pensou em dar golpe. São os canalhas, né, pessoal? Mas enfim, segundo a Polícia Federal, que fez um bom trabalho, eles descobriram que eles estavam planejando lá, os militares, um golpe do golpe. O que é isso? Assim que eles conseguissem matar o Lula, o Xandão, o Alckmin, e o Bolsonaro decretasse lá alguma coisa, uma GLO, qualquer porcaria, um decreto para ele poder ficar no poder, logo em seguida os militares iam tirar ele do poder. Aí o Brasil ia ser governado por uma junta militar, provavelmente pelo Braga Neto, que é o principal conspirador, e o general Heleno. Por quê? Porque nem eles gostam do Bolsonaro. O Bolsonaro foi um mau militar, foi expulso do exército, né, com desonra, né, porque ele tentou explodir uma bomba. Ele foi por 3 votos a 2 que ele foi absolvido, ele quase foi condenado, mas ele chegou a ficar 15 dias preso lá no exército, para quem não sabe. Ele sim é um ex-presidiário. E o Bolsonaro, além de ter sido um mau militar, os militares viram o que ele fez durante o governo dele. Tanto que as primeiras tratativas de golpe que ele tentou fazer foi quando, durante um 7 de setembro, eu não sei se foi o segundo ou terceiro 7 de setembro do governo dele, ele deu uma ordem para que a aeronáutica passasse com os caças voando na velocidade do som ali pelo prédio do STF, para intimidar os ministros. Que ia fazer aquele barulhão de avião, ia estremecer os vidros, talvez quebrar alguns vidros, para eles poderem ficar com medo. Vum, vum. Os militares se negaram a cumprir a ordem dele. Aí logo em seguida, os 3 comandantes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles entregaram seus cargos à disposição. Ou seja, se demitiram. Porque eles viram que o Bolsonaro era um babaca e eles não quiseram compactuar de um golpe de Estado com um babaca no poder. Um babaca que não queria comprar vacina, só ficava andando de motinho, só ficava atacando os outros poderes, só ficava criando teorias da conspiração na cabeça dele. Eu ganhei do primeiro turno, as urnas foram fraudadas, tá ok? Então nem os militares queriam ele. Aí ele colocou novos militares, né, chefe das 3 Forças Armadas, e mesmo assim, só o que topou mesmo dar o golpe foi o Garnier, que era o comandante da Marinha, e o Garnier nem subiu, né, na hierarquia militar. Ele foi colocado lá pelo Bolsonaro porque ele era um bolsonarista. Só isso. Já o Freire Gomes, que era o comandante do Exército, falou não. E se o senhor insiste nisso, nós vamos ter que prender o senhor. Porque ele sabe que tentativa de golpe é crime. Então o que acontece? Os próprios militares não gostavam do Bolsonaro. Tinha aqueles generais golpistas, que nesses que foram presos, ou os que foram indiciados, foram 37 indiciados, sendo 25 militares. Tinha uma minoria golpista no exército, mas a outra parte do exército viu o Bolsonaro como um bobalhão, um homem inapto para governar o país e que não condiz com os valores militares, que é ética, disciplina, decência, higiene, essas coisas. Quem já serviu o exército, coisa assim, sabe como os militares são rigorosos. Até a cama do militar, quando ele acorda de manhã, ele tem que esticar o lençol, arrumar, que você pode jogar uma moeda que ela tem que ficar no lençol. Ele não pode ter uma ruguinha de nada. Essa é a exigência militar. Já o Bolsonaro era um porcalhão. Ele lavou a mão uma vez naquele córregozinho que passa ali em Brasília, seca a mão na bunda, passa a mão no nariz. Esse é o Bolsonaro. Nem higiene ele aprendeu no exército. Acho até que é por isso que ele pegou Covid mais de uma vez, porque o cara não tem senso de higiene. E nesse mesmo vídeo ele vai depois comer um bolo com a mão. Olha que cara porco que é o Bolsonaro. Imagina a Michelle ter que conviver com um cara porco desse, né? Poxa, deve ter muito dinheiro por trás disso. Mas enfim, se o bobalhão tivesse dado o golpe, quem ia assumir logo em seguida ia ser com certeza o Braga Neto, que ia liderar uma junta militar. E provavelmente eles iam prender o Bolsonaro. Até porque isso já aconteceu na história do Brasil umas 2 ou 3 vezes. Quando um militar queria dar um golpe, o outro militar foi lá e derrubou aquele militar e vice-versa. Por exemplo, na época de Juscelino Kubitschek, um pouco antes, quem tinha dado um golpe era um tal de... Acho que era, não lembro se era o Café Filho que deu um golpe, mas era um militar lá, foi lá e deu um golpe. Aí um outro militar foi lá, derrubou esse militar para que o Juscelino assumisse, porque o Juscelino tinha sido eleito presidente do Brasil. Aí o Juscelino assumiu, o Juscelino deu anistia para esse militar que deu um golpe de Estado, foi um golpe acho que de 2, 3 dias no máximo.
Aí o que aconteceu? Esse militar em 64 ele voltou a se juntar com outros golpistas e derrubaram o João Goulart, o Jango. Por isso que não dá para dar anistia para militar golpista, porque eles sempre vão ficar tentando um outro golpe, um outro golpe, um outro golpe. E militar contra militar já teve muito. O Café Filho que eu falei, acho que é outro, pessoal. O Café Filho, se eu não me engano, tinha um outro militar que queria derrubar ele do poder, para poder ficar ele no poder. E eu lembro que na época também do... eu acho que é do Castelo Branco, que o Castelo Branco deu o golpe lá de 64, foi o primeiro que assumiu. Depois ele foi derrubado por uma junta militar. Os militares derrubaram ele e ficou uma junta militar governando o Brasil sob uma liderança. Então esse negócio de golpe dentro do golpe é muito comum. Então o plano era mais além do que a gente esperava. Quer dizer, mesmo se tivesse dado certo, talvez, segundo a Polícia Federal, né, nós estamos aqui só cogitando essa hipótese, talvez quem tivesse assumido seria o Braga Neto. Teria dado um chega para lá no bobalhão motoqueiro, talvez até prendido o Bolsonaro. Aliás, seria até mais rápido do que o Xandão, né? Porque os militares iam botar ele numa cela militar lá e esquecer. Esquece esse bosta aí. Ia ser muito engraçado ver a cara dele, né? Oh, quem tramou o golpe fui eu. Por que eu tô preso aqui? Ia ser muito engraçado. Só aí você vê como o Bolsonaro é burro, né? Burro pra caramba. Porque até a tentativa de golpe dele, que ia se fuder, ia ser ele mesmo. Tá? Ele com certeza ia acabar em cana e ia estar em cana até hoje lá chorando. Oh, os militares me traíram, não sei o quê. Então até pra isso o cara é burro, pessoal. Até porque, como eu já falei, eu não canso de repetir isso. Até pra finalizar o vídeo. Se o Bolsonaro tivesse governado o país, em vez de ficar pensando em golpe o tempo todo, teve pandemia, ele queria dar golpe, teve isso, ele queria dar golpe, tudo ele tinha motivo para dar um golpe e ficava andando de motinho o dia inteiro. É um motoqueiro fantasma. Se ele tivesse governado o país, feito um puta governo, vou fazer o trem-bala, vou vacinar todo mundo, vou fazer escola, faculdade, vou fazer a ligação entre tal lugar e tal lugar, vou desenvolver esse país. Se ele tivesse feito isso, ele teria sido reeleito, pessoal. Até em primeiro turno. E eu votaria nele se ele tivesse feito um bom governo. Se ele tivesse chegado na pandemia, reunido os governadores e falado assim, ó, pessoal, vamos trabalhar junto, tal, porque é uma doença que está matando muita gente. Nós vamos comprar vacina, vamos fazer as medidas juntos para a gente salvar a população. Eu teria votado nele. Mas o cara que não fez porra nenhuma em 4 anos, só ficou andando de motinho, gastando milhões no cartão corporativo que a gente que paga. E ainda por cima saiu roubando joias da União? Não dá, né, pessoal? Aí queria dar um golpezinho porque perdeu a eleição pro Lula. E mesmo o golpezinho que ele queria dar, que não deu certo, se tivesse dado certo, ele também não ia ser o presidente. Talvez ele tivesse até hoje esquecido em uma cela militar pelos próprios militares, que ali é cobra engolindo cobra. E o Bolsonaro, ele não é uma pessoa que os militares gostam. Tem essa minoria que acha ele um mito, queria dar golpe com ele, mas a maioria dos militares que são sérios, eles sabem que o Bolsonaro não passa de um bobalhão. Ele não condiz com os valores militares. Tá bom, galerinha? Então tá aí, pessoal. Quem gostou, comenta aí, dá um like no vídeo, tá? Que o YouTube tá meio bugado. Se inscreve e ativa o bendito sininho, tá? Comente também qual é a sua opinião. Obrigado aí por ter assistido. Até a próxima.